Fala, Buiu, tudo bem? Fala, André. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como você tá? Tô bem, e você? Tamo aí. E aí, já tem os nossos amigos aí dentro da nossa live, dessa primeira live, como que estamos? O pessoal tá chegando, vamos ver aí, vamos começar o nosso bate-papo e vamos ver aí que o pessoal vai entrar aí, vamos ver o que vai acontecer hoje. Eu acho que vai ser bom, vai ser legal sim, André. Mas a gente sempre prepara alguma coisa, né, André? Não tem como. Para a gente Sim. poder entender o que o nosso povo quer ouvir, o que eles estão precisando no dia de hoje, né? Não, e é importante, eu acho que essa sua iniciativa é de grande valia, é muito importante, porque no momento que a gente está vivendo, as pessoas precisam de informação. Então, essa oportunidade que você está criando, a gente bater esse bate-papo, é uma oportunidade de a gente se aproximar mais das pessoas e entender um pouco mais e levar um pouco de conhecimento para as pessoas, né? Que às vezes as pessoas elas se retraem muito, né? Então, ó, tem a Melissa Sim. aqui, ó, que está entrando, está mandando boa noite. É. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal entrar ou você quer ir direto, da forma que você achar legal, André? Não, vamos começar, porque aí o pessoal vai entrando, vai interagindo. É, Vamos lá. eu preparei uma pauta, André, assim, mais ou menos, para a gente poder tá falando, e até acho que dá tempo de o pessoal ir entrando, né? Eu posso iniciar, então? Pode. Bom, primeiramente, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer a participação, o carinho de todos aí com a gente, com o nosso trabalho. E é muito gratificante a gente poder ter essa ferramenta nos dias de hoje para que a gente possa sentir, ouvir falar um pouco do nosso pessoal, né? Eu queria agradecer imensamente todos que puderem participar dessa live, né? E o mais importante, o que nós temos passado hoje, nos dias atuais, é ter convidado o André, um grande amigo meu, amigos de mais de 25 anos, é uma pessoa que está me ajudando muito nos meus projetos, uma pessoa da minha inteira confiança, é uma pessoa que a gente fica interagindo a mesma língua, a gente sabe o que é necessidade do nosso povo. Então, nós escolhemos um tema hoje que é como enfrentar, né, os dias atuais, né? E eu queria poder ler quem é o André, a biografia do André, saber, passar para vocês o porquê eu fiz esse convite para ele nesse primeiro momento também, que eu acho que vem de encontro com o momento que nós estamos passando, né? Então, eu vou pegar o celular aqui para que a gente possa estar lendo para vocês. Bom, pessoal, o André tem uma trajetória de sucesso, né? O nome é André Soares Santos, formado em análise de sistema, economia, jornalismo e marketing. Autor do livro 7A, Última Chance. Uma biografia de coragem, superação e vitórias. O André também é autor do livro A Jornada, que mostra a busca pelo propósito da vida. Ao longo de toda a sua trajetória de vida, André adquiriu uma grande bagagem que o possibilita hoje falar com propriedade como ter sucesso nas relações humanas. Atualmente, o André atua como CO e realiza palestras, workshops, curso e realiza processo de coaching. Focado no encorajamento e motivação, ensinando novas técnicas que facilitam o aprendizado, tornando o indivíduo mais resiliente, com maior bem-estar no trabalho, menor suscetibilidade à depressão e maior adaptação às mudanças organizacionais. André, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado por aceitar o convite. Gostaria de passar as palavras desse início para você agora. Obrigado, Buiu. E assim, deixa eu já mandar boa noite aqui, ó. O pessoal já entrou aí, ó. Boa noite, o Beto, a Kelly, a Rosana, a Ana, a Kathleen, a Adriano, Marlene, Fátima, todos aí estão entrando, estão mandando boa noite aí pra gente e agradecendo. Obrigado aí pela apresentação e assim, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse momento com você. Como eu disse no comecinho, o importante é a gente levar informação e ajudar as pessoas a enfrentar esse momento que é difícil, mas é um momento que vai passar.
E agora, como é que a gente vai viver esse momento? Como é que nós vamos passar esse momento que não está fácil para ninguém? Sim. André, na verdade é assim, a gente está vivendo um momento muito difícil, que esta situação atual, que é de todos os dias, né? Vamos logo dizer direto, o coronavírus, né? Nós estamos aí mais ou menos, André, uns 2 meses que esse assunto está nos deixando preocupado, a gente não consegue tá vivendo o dia a dia, esta quarentena. Eu queria saber, André, como que você vê o surgimento do coronavírus? O que é? O que você acha que é isso? Uma questão política, uma questão... Muitos dizem questão política, mas eu penso também numa guerra biológica, entendeu, André? O poder querendo exalar de uma maneira grande no mundo. Como que você pensa sobre isso, André? Eu vou falar a seguinte coisa. Eu vejo o coronavírus como uma grande oportunidade que está surgindo no mundo. As pessoas acham que ele é uma coisa ruim, sim, é uma coisa que veio para assustar e assombrar o mundo. Mas eu também vejo pelo lado positivo. Que lado positivo que eu vejo essa coisa do Covid-19? Ele está mostrando para a gente o quanto nós precisamos nos relacionar com a gente mesmo. O quanto nós não temos esse contato com a gente. O quanto nós vivemos uma rotina. O quanto nós vivemos dependente de uma situação. Então, quando essa situação surgiu, as pessoas se assustaram. Por quê? Porque as pessoas tiveram que deixar de fazer as coisas que faziam rotinamente. E agora ele está mostrando o quê? Que nós temos que nos reinventar. Nós temos que aprender a fazer outras coisas. Nós temos que aprender a viver de uma forma diferente. Porque as coisas vão mudar. As coisas estão mudando. Elas não vão ser mais como eram antes. Então, agora, como eu vou viver dessa forma? Então, ele pode ter sim um lado político, ele pode ter sim um lado de guerra biológica, ele pode ter tudo isso. Mas acho que nós, como seres humanos, nós temos que tirar o lado bom disso e entender que ele chegou no momento para que a gente possa ter clareza da nossa vida, clareza das nossas ações. Porque se você vivia uma vida só numa rotina, agora você teve que mudar isso. E teve que mudar bruscamente. Né? Porque antigamente a gente fazia o quê? Saía de casa, ia para o trabalho, fazia as coisas, ia lá e depois voltava para casa, aí saía. A gente ficava nessa rotina. A gente não conseguia encontrar algo que fazia sentido para nós. E agora, quando você tem que ficar isolado em casa, o que acontece? A gente não consegue se relacionar, a gente não consegue compreender. Porque aí, agora a coisa tá ampla, né? A coisa ficou ampla. Poxa, o que eu vou fazer aqui de dentro de casa? Como eu vou fazer? Aí começa a bater pensamentos, ansiedade, depressão, dúvidas. A gente vive um momento muito incerto, a gente não sabe quem está falando a verdade, quem está falando mentira, se é isso tudo, se não é. E no meio disso tudo, dessa dúvida toda, o que eu fiz? Eu preferi escolher ficar do lado dos especialistas, né? Das pessoas que realmente conhecem disso. Então, se eles falaram que é para ficar em casa, para se cuidar, eu resolvi tomar a decisão de ficar de isolamento. E tô reaprendendo, viu? Então, vou te falar para você, não é fácil ficar em casa 24 horas, junto com a esposa, junto com a filha, porque é uma outra rotina. É uma coisa que nós não estávamos acostumados a fazer. E agora precisa aprender. Na verdade, acho que o Covid ele vai nos ensinar a viver de novo. Aprender a fazer coisas que a gente não fazia. Sim. André, eu vejo porque é assim, essa questão que você entrou de depressão, não sei o quê, desde que iniciou isso, e a cada dia que passa, a gente fala com alguns amigos, né? Por telefone, WhatsApp e tudo, né? E eu vou te falar para você, uma grande maioria, André, a gente percebe que está com um problema de ansiedade, um problema de estresse, reclamam até de angústia. Entendeu, André? Então, a preocupação é muito grande com relação a isso. Foi o que você disse agora, né? Então, eu acho que... e tudo que você vê hoje,
ele invoca nessa questão do psicológico, porque eu vejo isso, André, até por uma questão psicológica, quando você tem ansiedade, um grau avançado, um grau de estresse avançado, você tem uma questão de angústia, é o momento, né? As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de coisa, viu, André? Então, o que você acha de toda essa questão, por mais que você já disse também um pouco, porque não é só um sintoma, né, André? Às vezes você tem vários sintomas ocasionados por essa questão da mudança da rotina. Sim. Só continuando aqui, ó, vou mandar boa noite para Melissa, para o Murilo, para a Fátima, Rosane, Márcia Ricaco. O pessoal está entrando aqui, a Kelly, o pessoal está entrando e mandando boa noite aqui. Boa noite. Ansiedade. E fique à vontade, André, fique à vontade, a hora que eles quiserem fazer alguma pergunta ou alguma coisa, por favor, pode ficar à vontade. É isso aí. Isso que você falou é uma coisa assim. Por que surge? Eu me especializei hoje eu sou coach, né? Então eu sou life coach. O que é o life coach? Life coach é o coach da vida, é o treinador da vida. Eu entendi que eu tive que aprender a lidar com o comportamento. Então a nossa vida é tudo comportamental. Então a gente reage de acordo com o comportamento. Então teve um momento da minha vida que eu passei por uma situação muito difícil. Eu tive um problema, eu tive problema de depressão, né? Com 30 anos de idade eu tive problema de depressão e também tive uma tentativa de suicídio com 30 anos de idade. Então, depois dessa fase, eu passei 2 anos assim difíceis e eu tive que me reencontrar, eu tive que entender quem era o André. Então, quando você busca essa busca interior, quando você busca esse sentimento, o que acontece? Você vai encarar o quê? Novas rotinas, você vai encarar novos hábitos, e você precisa entender isso. O seu corpo, a sua mente, ela funciona de um jeito. Quando, de repente, você precisa parar para construir uma nova situação, a sua mente diz para você assim, não, isso não dá para fazer, não. Não, a gente não vai conseguir. E aí ela começa a produzir isso e você acaba acreditando nisso. E você acaba não fazendo. Então, o que está acontecendo hoje com as pessoas? As pessoas viviam uma rotina de sair, aquela loucura, de estar na rua, tal, de estar no barzinho, de estar no shopping, de estar no local de trabalho, de estar com todo mundo. E aconteceu um momento que agora, parou. Você tem que parar e mudar a forma de você agir. Aí o que acontece? A sua mente fala para você a seguinte coisa: você não é capaz de mudar, você não é capaz de fazer isso. E aí você acredita. E aí você cria o quê? O seu comportamento começa a ser diferente. O seu comportamento não é mais aquela rotina que você trazia. Aí por que você cria ansiedade? Porque você quer que as coisas aconteçam logo. Você começa a pensar nas coisas lá na frente. A coisa nem aconteceu ainda e você começa a pensar. Puta, será que eu vou sair de casa? Puta, eu não tô conseguindo fazer isso. Pô, será que... Puta, aí começa aquele monte de será que vai dar certo? Será? E sua mente começa a repetir isso e faz com que você crie essa coisa da ansiedade. A depressão, ela é o contrário. A depressão, ela faz o quê? Você ir lá pro passado. Aí lá no passado você começa a buscar coisas que não deu certo. Ou coisas que você queria fazer e não conseguiu fazer. Aí você traz pro presente, começa a falar, puta, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse feito aquilo, eu não estaria desse jeito. Puta, se eu não tivesse buscado aquela situação, eu estaria de um jeito melhor. E aí quando você está isolado, quando você está num lugar sozinho, você tem que lutar contra a sua mente. E agora, no isolamento que a gente está vivendo, o que as pessoas estão fazendo? Elas não estão conseguindo lidar com elas mesmas. Elas não conseguem lidar com um comportamento novo. E aí que acontece a depressão e a ansiedade. Por isso que os índices, nesse momento, está muito grande. A Sara está dizendo aqui, eu tenho depressão e tomo remédio. A Kelly está dizendo aqui, é tão triste em pensar em tirar a própria vida. Então, Kelly, quando eu pensei em tirar minha vida, era porque eu não acreditava mais na minha vida. Eu abandonei a minha vida. E muitos de nós fazemos isso por quê? Porque a gente não consegue encontrar o nosso equilíbrio interno. Então, quando você não encontra o equilíbrio interno, porque assim, a gente não vai viver sempre na luz e não vai viver sempre na escuridão. Você tem que encontrar um equilíbrio aí.
E quando você não acha esse equilíbrio, aí você não dá sentido para a sua vida, você não valoriza a sua vida. Entendeu? Tem mais uma pergunta aqui, Buiu, antes de você falar, da Lira. Ela está dizendo assim, André, você fala que temos que aprender a controlar a nossa mente. É isso, Lira, a gente precisa aprender a controlar a nossa mente. Porque tem uma frase de um filósofo que diz assim, seja o senhor da sua mente. Porque temos coisas que a gente vai andando, a mente ela produz várias situações. Na realidade, eu chamo de vozes internas, né? São várias vozes internas que diz que você não vai ser capaz de fazer, que você não consegue, que tudo vai dar errado e você acaba acreditando. Por isso que a gente precisa ser senhor da nossa mente. Sim. O André, e pegando esse gancho que você está dizendo, cara, eu fico muito triste porque eu vejo que, eu não sei se é um jogo de interesse da mídia ou não, porque a gente, por exemplo, eu acho que o momento é tão difícil e a mídia, ela não ajuda por exemplo, a gente acorda de manhã, volta a dizer, vamos na televisão, vamos no rádio, morreram tantos mortos, tiveram tantas pessoas que morreram, os hospitais daqui a pouco não vão aguentar mais, hoje o Brasil bateu o recorde de mortos em relação à China, né, onde tudo aconteceu. Então, a mídia, ela coloca a gente muito para baixo também nessas questões. Então, eu acho assim que o nosso papel, talvez, é mostrar o inverso. Porque a mídia, ela chega muito rápido no ambiente das pessoas. A gente talvez não, né? Mas eu acho que se cada um fizer um pouquinho também, a gente vai tentar agilizar isso. Eu não consigo entender, André, você tem algum pensamento sobre essa questão? Por que a mídia ela é tão negativa? Porque pode ser negativa sim, mas também positiva. Porque você tem um equilíbrio. Olha, morreram 200, mas 400 mil se restabeleceram da questão do corona, dessa doença que está atrasando o nosso lado. Você concorda comigo ou não? É que cada um, antes de responder, tem uma pergunta aqui da Fátima. Ela fala assim: estamos tendo que aprender a viver com nós mesmos, dentro de nós mesmos. Eu descobri várias Fátimas dentro de mim. Quando você começa a olhar para dentro de você, você vai começar a entender quem é você de verdade. Então, Fátima, quando você fala que encontrou várias Fátimas, é porque ainda você não sabe quem é você. Então, a cada momento, essa busca pelo seu interior, para o seu autoconhecimento, ela é importante. E respondendo o que você está falando, Buiu, eu vejo assim, a mídia ela não é negativa desde hoje, ela sempre foi. É porque ela tem o papel dela. Eu que preciso ter clareza de entender isso. Quando eu falei para você no começo que eu preferi ficar do lado dos especialistas, é por causa disso. Então eu não sei hoje o que é verdade, o que é mentira. Então, assim, é que cada um fala uma coisa, aí cada hora a gente escuta algo. Então, o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Eu preciso pensar positivo. Eu preciso fortalecer minha mente positivamente. Porque se eu for me alimentar só de coisas negativas, eu vou me tornar uma pessoa negativa. Tem uma frase que eu gosto de falar muito: nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Se eu andar com pessoas que só reclamam, eu vou me tornar um cara reclamão. Se eu andar com pessoas fracassadas, eu vou me tornar um cara fracassado. Então, se eu ficar dando ouvido só a coisas negativas, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir produzir nada positivo. Eu não vou conseguir dar um valor, eu não vou conseguir dar um sentido para a minha vida. Então, eu sei que aqui tem uma situação, tem uma pandemia que está acontecendo. Agora, o que o André vai fazer aqui? O que o André positivamente pode contribuir para não ser influenciado por essa onda negativa? É por isso que eu falo, a gente precisa criar positivo. Nós temos que ser essa onda positiva. Tem uma pergunta para você aqui, Buiu, do Diogo. Ele está perguntando aqui o seguinte: como resolver a falta de planejamento e ficar sem dívidas? Ele tá quem está perguntando? Diogo Jun. Diogo Jun. Ah, Diogo é grande amigão. Mas aí que tá, né, Diogo? A gente vive num momento. Isso era a próxima questão que eu ia falar. Eu tive a oportunidade de também estar saindo e conversando com algumas pessoas. O que aflige muitas pessoas é a questão, pelo menos na nossa vivência de comunidade, por exemplo, o casal. O marido está desempregado,
a esposa também não consegue mais sair para poder trabalhar. Então, assim, nós também, no meu caso que trabalho também, sou assalariado, a gente não vê solução, a gente não vê saída, né? É um governo onde diz que, eu estou vendo que todo mundo fala de R$600, de R$1.200, mas que nunca chega, entendeu, John? Então, é assim, eu também estou no mesmo patamar de esperar que algo aconteça, né? Mas a gente está no dia a dia buscando algo a mais, tentando se reinventar, tentando fazer coisas com que a gente consiga passar por esse período bravo. Então, eu não tenho muito a dizer sobre isso, John, porque eu também estou no mesmo barco. Eu acho que um planejamento hoje, só quem pode estar fazendo é o governo do estado, que estão oferecendo um auxílio emergência, oferecendo algo que a gente possa estar buscando de alguma maneira, né? Não sei se eu fui um pouco claro, John, mas eu acho que eu não vejo muita saída de um horizonte, de um planejamento dentro de uma situação dessa. Eu vejo sim, talvez um planejamento, assim que acabar a pandemia, e os nossos governantes falaram, vocês estão livres, pode ir para a rua, pode buscar algo para fazer. Então eu vejo sim um planejamento. Agora não tem nem como a gente fazer nada, porque não podemos sair, não podemos entregar currículo, não podemos planejar nada. Fica uma situação difícil. Não é verdade, André? É verdade, por isso que eu estou falando. Se a gente fosse alimentar só de coisas negativas, a gente não vai produzir nada. A gente vai ficar só lamentando. A Kelly disse aqui, concordo com você, Buiu, as mídias de hoje traz muitas coisas negativas. O Ricardo está mandando um salve. A Sara está dizendo aqui, é difícil fingir que estamos bem quando não estamos. Sara, essa sua colocação ela é importante. Por isso que a gente precisa ter clareza, né? Então, não é fingir que estamos bem. Na realidade, a gente tem que ter noção da nossa realidade. A nossa realidade hoje é essa. Então, a gente vive uma realidade. Como é que eu vou conseguir ultrapassar essa realidade? Porque as dificuldades, elas sempre existiram. Nós sempre tivemos dificuldade. Se você for olhar para a sua história, quantas vezes você já passou por dificuldade, Buiu, e superou? Não, se a gente for contar aqui, a gente já teve várias dificuldades. Eu tive aqui a minha, que nem eu relatei. Eu tentei o suicídio. Então, eu tive essa dificuldade e ultrapassei. Então, não é fingir que está bem, mas é ter clareza assim, ó, eu estou na dificuldade, legal. Agora, como eu vou conseguir produzir algo para sair dessa dificuldade? É isso que a gente precisa fazer. O Adriano C está perguntando aqui se ele pode fazer uma pergunta. Pode fazer sim, Adriano, fica à vontade aí. A Kelly está dizendo aqui o seguinte, vamos assistir Netflix, porque é melhor, porque a gente pode ter mente mais positiva. É isso. Os problemas, eles existem. Se você ficar só focado nos problemas, você não consegue pensar em algo positivo. Nós somos energia. Nós somos energia. Nós somos energia negativa e energia positiva. Nós somos criados dessa forma. O universo é criado disso. O universo é uma energia. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Agora, nós é que vamos escolher esse caminho. Tem momentos que o negativo é muito mais forte. E a gente dá aquela tombada. A gente cai. Claro que a gente cai, a gente sente. Agora, a gente precisa produzir algo positivo. Se a gente não produzir nada positivo, o que acontece? A gente vai ficar só dentro dessa onda negativa. Sim, André, mas é isso que eu falo para você. É o controle da mente também, né? Porque uma situação rápida para me te falar, há um tempo atrás eu fiquei em torno de 2 a 3 meses desempregado, né? Só que assim, é diferente quando você fica desempregado, você consegue acordar no dia seguinte, você levanta, você faz as suas necessidades, você sai para a rua, você toma um ônibus, você toma um metrô, você vai entregar currículo, as empresas estão abertas, né? As pessoas te recebem pelo menos o seu currículo, as pessoas te recebem de alguma maneira, né? Se você nessa situação você já cria algo de negativo psicologicamente, porque você precisa sustentar a família, precisa pagar conta, precisa fazer bastante coisa, imagine agora, André, que você acorda, você tem empresas fechadas, a economia lascada, você não pode sair. Então, você concorda que isso redobra essa questão? Psicologicamente, você tem mais essa acentuação fraca ainda? É difícil, André. Não, claro que é difícil. Ó, isso que você está falando cai aqui na pergunta do Ricardo. O Ricardo está falando aqui assim, ó. Rapaz, como ficar em casa e ver faltar comida em casa?
qual a solução e qual a opinião de vocês. Obrigado pela participação da live. É isso que você está falando. A gente sabe que existe uma dificuldade, sim. Não é fácil, claro que não é fácil. Né? A gente tem esse problema dos empresários, tem o problema de trabalhar, tem o problema do Covid, a gente tem tudo isso. Claro que é uma negatividade. Se você está em casa, está faltando comida e não pode trabalhar, a minha pergunta é, o que você pode fazer? Eu vou contar uma coisa. O que a gente pode fazer? Sabe o que eu fui fazer, Buiu? Até caiu aqui. Você sabe o que eu estava fazendo esses dias? Eu estava fazendo artesanato. Aqui, ó. Eu estava fazendo pulseira, ó. Eu comecei a fazer pulseira para vender. Entendeu? A minha filha falou para mim assim, pai, poxa, podia fazer uma pulseirinha. E eu fui lá e fui aprender a fazer pulseira. Tá aqui, ó. Então, no meio dessa situação toda, eu fui buscar algo para fazer. Eu fui alimentar minha mente de algo positivo. E fui fazer. Fiz aí, durante 2 semanas, fui fazer pulseirinha. Ah, não pode sair para vender. Aí comecei a vender pelo WhatsApp, na internet. Comecei a passar para os amigos e a coisa foi andando. Entendeu? Então, assim, porque também tem uma coisa. A situação, ela mostra que a gente precisa mudar. E o que é mudar? É mudar comportamento. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes do Covid. Porque é o seguinte, eu era uma pessoa antes do Covid, hoje eu sou uma pessoa durante o Covid, e quando o Covid passar, eu tenho que ser outra pessoa. Eu tenho que aprender a crescer nessa linha. Muitos estão sofrendo porque foram acostumados a fazer só aquela situação, eles não conseguiam fazer outras coisas. Hoje, você se vê num mato sem cachorro, por quê? Porque a gente acaba nos limitando. Eu acabo fazendo só aquilo e aquilo para mim tá bom. O Covid, ele veio para mostrar, para tirar a gente também um pouco dessa zona de conforto que a gente vive. A nossa mente, ela trabalha por repetição. Então, se você faz muitas vezes a mesma coisa, ela já aprende automático, você faz sozinho. Você não precisa nem pensar para fazer, porque você já sabe fazer. E o Covid está fazendo a gente pensar e tentar agir de uma nova forma. Entendeu? André, ó, eu tô vendo aqui que a nossa querida tia Marisa tá perguntando assim para você, mas você já falou, mas puder resumir um pouquinho, como que você fez para sair da depressão? O que eu fiz? Primeiro ponto, eu tive que entender que eu estava doente. Porque depressão ela é uma doença. Você não dorme e acorda com depressão. Depressão são vários sintomas que se encontram durante algum período. Então, qual que é os sintomas de depressão? Falta de humor, você deixa de se alimentar, você quer ficar sozinho sempre no quarto escuro, você não quer conversar com ninguém, você está sempre reclamando, você se torna uma pessoa negativa. Só que isso não é uma construção da noite para o dia. Isso vem se construindo durante anos. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que mudar os meus hábitos. Primeiro, eu tive que entender que eu estava doente. Segundo, eu tive que entender que eu precisava de ajuda. E terceiro, eu tive que me entender que era o seguinte, a única pessoa que podia me tirar da depressão era eu mesmo. Então eu tive que voltar a entender quem era o André. Então eu tive que aprender a amar o André, eu tive que aprender a gostar do André, eu tive que aprender a valorizar a vida do André. E isso foi fazendo o quê? Que a minha mente fortalecesse. E aí eu fui criando outras rotinas. Aquelas rotinas que eu tinha no passado, que estava me levando para a depressão, eu tive que mudar tudo isso. Então, é uma construção. Hoje eu estou com 45 anos, eu estava com... Essa situação aconteceu quando eu estava com 30. Então, 15 anos foram passando e a gente foi reconstruindo um novo André. Legal. Estamos ouvindo também, ó, tem o Ragu, Ricardo Ragu, meu grande parceiro Ricardo Ragu, que faz a seguinte pergunta. Rapazes, como ficar em casa e ver faltar comida em casa? Qual a solução e qual a opinião de vocês? Obrigado e parabéns pela live. Obrigado a você, Ragu. Valeu por ter entrado aí. Tamo junto. E aí, André, você quer dar uma lapidada? É aquilo que a gente já tinha até falado. Falou, né? A gente não pode se alimentar da coisa negativa. A gente sabe que tem dificuldade, mas a gente precisa criar algo. Eu fui buscar o quê? Eu fui fazer artesanato.
Eu fui aprender algo novo. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu fui aprender. Eu acho que chegou, o Covid também chega para mostrar para a gente o quanto a gente precisa fazer algo novo. Sim, A gente sim. precisa aprender algo novo. Sim. E também, André, a gente tem que ser bastante otimista também, né, André? Porque eu acho que o povo brasileiro, já passou por cada situações, André, e eu acredito que tá muito rápido para a gente poder sair dessa mais uma vez, viu, André? Eu tive a oportunidade de, através de alguns amigos meus, que puderam fazer algumas doações durante esse período da Covid, se sensibilizaram, fiz alguns pedidos. Queria até agradecer aqui inclusive, um grande amigo, o Ricardo Akira Matsunaga, agradecer bastante as pessoas, porque o Ricardo pôde me ajudar com uma quantidade razoável de mantimentos, né, que a gente pudesse levar para as pessoas que estavam precisando no momento, aliás, muitas pessoas precisando. Cito o nome dele, mas para poder, por várias pessoas que nos ajudaram, Eduardo, Antônio Carlos, o Bola, meu grande amigo Bola do Boqueirão, então são pessoas que se ajuntaram para que a gente pudesse fazer o bem. Então, André, eu acredito que já estamos saindo dessa sim. E outra coisa, André, a maior preocupação que eu sinto é assim, André, a cada dia que passa, a mesmice, essa situação toda, e até era uma pergunta que eu iria fazer para você durante esse período, e eu vi que também está caindo aqui. Ô, Lila, obrigado pela presença também, Lila, fortalecendo aqui a nossa live, muito obrigado. André, na seguinte questão, resumidamente, o que você acha que a gente tem, qual tipo de coisa, o pensamento, para a gente não sair psicologicamente dessa questão com sequela, André? Não sei se vocês conseguem me entender. Quando estiver saindo, vai sair sem que fique essa sequela psicológica. Será que amanhã não vai voltar de novo essa questão do coronavírus? Será que, por algum motivo, alguma briga, alguma guerra, será que a China não vai ficar nervosa de novo? Tem pessoas que perguntam dessa maneira. Será que não vai vir aí um vírus que agora não é do morcego mais? Um vírus que vai matar de vez de 10 mil, 40 mil? Então, André, eu penso assim, essas pessoas que têm depressão, eu tenho muita ansiedade, inclusive, André, como que a gente tem que ter, que pensamento, que tipo de exercício fazer para que a gente consiga sair sem sequela dessa questão do coronavírus, André? Essa sua pergunta é importante e vai responder ao Lira também, que ele pergunta aqui sobre isso. A Sara também pergunta sobre isso. Né? Então, é uma boa pergunta que já dá para a gente já responder para todos aqui. Eu criei novos hábitos. Né? Então, eu criei hábitos que eu já venho utilizando há alguns anos para poder fortalecer minha mente e buscar, no meio sempre da dificuldade, sempre no meio do caos, buscar o quê? A luz. Buscar a esperança e fortalecer cada vez mais. Então, o que eu faço? Todo dia eu faço 10... tem 10 passos que eu faço todos os dias. Então, o primeiro passo que eu faço é o seguinte: eu acordo cedo. Por que eu prefiro? Por que eu acordo cedo? O fato de acordar cedo faz com que eu possa colocar o meu corpo para exercitar mais cedo. Levantar cedo é o fato de você colocar sua mente para exercitar coisas novas mais cedo. Se você demora muito para levantar, o que acontece? Você perde aí 4, 3 horas do dia deitado, e aí o seu corpo fica cansado. Não tem disposição de você fazer nada na hora que você levanta. Quando você levanta, parece que você está mais cansado de quando você deitou. Então, levantar cedo é um grande exercício. Você começa a condicionar o seu corpo a fazer algo diferente. Segundo passo que eu faço, praticar exercício. Eu faço em casa mesmo, 15 minutinhos, agachamento, uma corridinha no lugar, faz um abdominal, faz uma flexão. Por que isso? Porque você coloca o seu corpo para movimentar. Então você oxigena a mente e fortalece o corpo. Quando você consegue oxigenar a mente, o que você faz? Você dá mais capacidade para pensar coisas, para realizar coisas. O terceiro passo que eu faço, me alimentar bem. A gente precisa se alimentar. Um dos pontos principais da alimentação é tomar água. Tem muitas pessoas que não tomam água, porque acham que não é importante.
mas tomar água é muito importante. Quarto ponto que eu faço é mentalizar resultados. Eu não fico pensando nas coisas negativas, porque o problema já existe. O problema já existe. Agora eu preciso pensar em algo positivo. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou mudar isso? Então eu começo a mentalizar esse tipo de resultado. Eu começo a buscar soluções para aquilo que eu preciso ultrapassar. O que eu faço bastante? Meditação e oração. Então eu fico meditando uns 10 minutos e recito a filosofia que eu pratico, né? Eu sou budista, então eu recito a minha oração. Então meditar e orar, nesse momento, é importante, porque você começa a encontrar um equilíbrio, né? O que é oração? É você ter fé. Fé naquilo que você acredita. Se você acredita que a coisa vai mudar, então ela vai mudar. Então, por isso que é importante orar. O sexto ponto que eu faço 3 elogios diários. Coisas que a gente tem que começar a fazer, elogiar. Né? Mas não é só elogiar as pessoas, mas tem que elogiar você mesmo. Porque é uma coisa que a gente não consegue fazer. A gente consegue elogiar qualquer pessoa, mas a gente não consegue elogiar a gente mesmo. Então eu vou lá de frente para o espelho e faço 3 elogios para mim. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Sétima coisa que eu faço, fazer coisas diferentes. A gente precisa sair da rotina. A gente precisa aprender coisas novas. A gente precisa quebrar esse paradigma de achar que a gente não aprende nada, que a gente não faz nada. A gente consegue sim. O 8º ponto é fazer atividades complexas. Fazer o que eu sei fazer e fazer o que é fácil. Agora a gente precisa fazer coisas que são mais difíceis. Por quê? Porque você vai colocar sua mente para raciocinar, você vai colocar sua mente para pensar. E o 9º ponto que eu faço é contemplar o belo. O que é contemplar o belo? É contemplar a vida. É contemplar essa vida que eu tenho. Porra, a coisa mais importante, a coisa mais grata que a gente tem é de estar vivo. Se você está vivo, então contemple, você tem a oportunidade de fazer algo novo. E o último, o 10º ponto que eu faço é agradecer o meu dia. Se meu dia foi bom ou ruim, eu agradeço ele, sempre. Sempre. Porque foi ele que me deu a oportunidade de estar aqui. Então a gente tem que... Sim. São esses 10 pontos, Buiu, que eu venho fazendo durante muitos anos. Muitos anos. Então o importante agora é a gente criar essa rotina. Para poder, sim, quando acabar o Covid-19... a gente não vai ficar na depressão. A gente vai estar com disposição para fazer. Agora é minha vez de fazer. Agora é a hora de eu buscar aquilo que eu queria. Sim, que legal. André, eu acho que eu vi uma pergunta aí também de um grande amigo meu, o Rodrigo, também, sobre a loja dele. Isso. Aí eu acho que eu posso falar um pouquinho, alguma coisinha rapidinha, porque a gente também... Eu não gostaria de deixar a mulherada muito brava comigo, não, porque daqui a pouco tem novela, tem jornal... Então, eu acho que a gente está sendo bastante dinâmico e está sendo legal. Pela primeira vez eu fazendo a live, eu estou gostando muito, André. Essa troca de experiência, os nossos amigos participando da live, bastante pessoas aí. O Rodrigo colocou assim, tem um pequeno comércio e hoje não vejo a minha loja com as portas fechadas por muito tempo. Iria quebrar. Acho que devemos tomar certas atitudes para evitar aglomeração. Então, Rodrigo é um cara que, sem palavras, um grande amigo meu, a Irene, Osvaldo, família bonita, família que eu gosto muito, de muitos anos. Como todos que estão aí, tem uma ligação muito comigo. Eu penso assim, o Rodrigo tem razão, e assim, Rodrigo, na verdade, eu mesmo já solicitei via Zap, via para o prefeito de São Paulo, para a subprefeitura do Ipiranga, que a gente possa fazer algo para todos os nossos amigos que têm o comércio, que funcionem de alguma maneira, né? Então, eles acreditam na forma de delivery, na forma de... Mas tem pessoas que não se adaptam a esse tipo de serviço. É que nem você falou, as portas abertas. Eu acredito, Rodrigo, que a partir do dia 10 agora, pelo que eu estou ouvindo falar, e eu sou um pouco mais próximo também dessa questão política, até porque hoje eu tenho a grata satisfação de trabalhar na Assembleia Legislativa de São Paulo, que o governador está tentando fazer com que dentro de uma logística, que alguns comércios voltem a funcionar. E eu acredito muito, Rodrigo, que a partir do dia 10,
essa questão do seu comércio seja uma das lojas que precise voltar a funcionar, entendeu? Mas, e o que eu puder ajudar, com a minha humilde, com o meu humilde zap, mandando, prefeito, vamos lá, vamos tentar, é lógico, né, a gente sabe que nós temos os nossos semelhantes aí, nosso pessoal que está dentro da questão do Covid, que tem pressão alta, ou que tem diabetes, eu acredito que nós temos, que dá para fazer para que todo mundo vai saindo dessa questão aos pouquinhos, mas eu acredito, Rodrigo, que vai dar certo sim. Depois do dia 10 aí vai ter um planejamento de ir abrindo aos poucos algumas coisas que não podem mais estar paradas. Fala, Bruno. Obrigado, Bruno Melo. Muito obrigado. Até em cima disso que você está falando, tem aqui a pergunta também do Emerson Cardoso, que ele pergunta, né? Nós estamos entre a cruz e a espada. Voltar a trabalhar ou arriscar a se contaminar? Então, o que acho que devemos fazer? Já respondendo até do Rodrigo e do Emerson, eu vejo a seguinte coisa. É decisão. Né? Nós temos que tomar a decisão. Né? Se o Rodrigo acha que ele tem que abrir o comércio, se ele vai abrir o comércio dele porque ele precisa, eu acho que ele tem que criar o quê? As condições básicas. Né? Tem que ter a higienização, tem que ter a máscara. Eu acho que nós é que temos que aprender a tomar as nossas decisões. Se eu vou sair, então se proteja. Fala, Buiu. Mas André, o problema nessa questão desse exemplo do Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo é um cara que eu já visitei, ele toma todas essas preocupações. Hoje não é esse o grande problema. O grande problema é, se ele se encontrar aberto hoje, a prefeitura pode ir, multá-lo, e aí as coisas pioram muito mais. Então, o que o Rodrigo está querendo dizer é que dentro da manutenção que ele já faz de responsabilidade social, tem esse grande problema que não depende só dele a abertura, depende de órgãos públicos. Sim, mas eu não queria nem entrar nesse mérito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que independentemente de uma situação, todos nós temos que aprender hoje a se proteger, temos que fazer higienização, temos que andar com álcool, se vai abrir o comércio, se não vai, se abrir, todo mundo tem que ter essa clareza. As pessoas têm que ter essa clareza de entender que as coisas vão mudar, elas não vão ser mais como era antes. E uma das coisas que vai mudar é essa coisa da higienização, né? Da gente aprender a se cuidar. O vírus, o Covid-19, ele não anda sozinho. Ele é propagado entre pessoas com pessoas. Então, o que a gente precisa ter hoje? É essa clareza de entender que minha vida vai mudar, que a vida está mudando. Porque se você não tiver essa clareza, você vai continuar na mesma situação que já vinha vivendo há anos. As pessoas acham que o Covid-19 mostrou assim, puta, agora nós estamos ferrados. A gente não está ferrado agora, a gente já vem há muito tempo. É que o Covid, ele mostrou o quê? Quando você se isola, aí você começa a mostrar uma realidade. Então, às vezes, a gente vem empurrando muitas coisas com a barriga, a gente empurra alguma coisinha ali, outra coisinha ali, e agora nós temos que aprender a lidar com isso. E a grande dificuldade hoje é que eu não consigo lidar com as situações. Eu não consigo lidar comigo mesmo. É difícil eu ter que tomar uma decisão. Por isso que a gente fica, às vezes, na cruz e a espada. Claro, eu não sei se eu saio, eu não sei se eu fico. Eu não sei se eu vou buscar a comida da minha família ou se eu vou ficar doente. Por que isso? Porque a gente nunca teve essa situação. Nós nunca passamos por isso. Então, por isso que a nossa mente, ela é o quê? Ela é algo que só repete o que a gente sempre vem fazendo. Por isso que a gente tem que aprender a ser positivo. Porque negativo, se você sair na rua, se você falar com pessoas, de 10 pessoas que você vai falar, 9 é negativo, 9 está pensando negativo. Sim. E aí você não consegue pensar algo novo, você não consegue pensar algo que possa ajudar você nesse momento. A Sara está perguntando aqui também, ó, depressão tem cura? Né? A depressão, ela é controlável, você precisa controlar. Por quê? Porque a depressão, você precisa trabalhar isso, você precisa trabalhar a sua mente com novos hábitos. Eu tive depressão, mas eu sei que se eu não me cuidar, se eu voltar a ser o André que eu era, tinha 30 anos de idade,
com certeza a gente vai ter depressão de novo. E a mesma situação do Covid. Né? Ele vai passar. Eu só não sei o tempo que vai ser, se é daqui 1 mês, se é daqui a 3 meses, mas eu sei que ele vai passar. E a hora que ele passar, eu preciso estar preparado para enfrentar a vida, enfrentar o que vai vir aí para frente. Eu acho que é essa condição que a gente tem que ter, né? De aprender a andar com máscara, de aprender a andar com álcool gel, né? De aprender a lavar a mão, de chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa, sabe essas coisas básicas, às vezes que a gente, com a rotina, a gente não fazia. É verdade, André. E hoje a gente tem que reaprender. A gente tem que reaprender a fazer isso. É verdade. André, na verdade, nós já estamos aí a 47 minutos de diálogo, né? Uhum. Eu queria determinar agora, se você concordar, para a gente fazer só mais 10 minutinhos. Claro, não, fica à vontade. O pessoal está animado aqui, viu? Tem pergunta para Dedéu aqui. André, você tem mais ou menos quantidade de pessoas que estão entrando aí, só para a gente poder tentar que a gente vai se preparando também para a próxima de uma maneira de divulgação melhor, alguma coisa assim. Ó, Buiu, já chegou a 100 pessoas já, Buiu. Ah, que legal, André. Era um número... O pessoal tá gostando, o pessoal tá aqui, mandando aqui um abraço. Ó, o Alex Guerra também, um grande amigo. Faça a sua crise uma oportunidade de mudança. Boa, Alex. Obrigado, boa. Alex. Fico muito feliz pela sua presença também aqui, como todos que estão aí também. Isso que o Alex falou é que é bacana. Né? A gente precisa usar a nossa crise como uma oportunidade. Porque, assim, se você não consegue enxergar essa situação como uma oportunidade de mudar, você vai continuar no mesmo, você vai continuar a mesma pessoa. Nós temos que enxergar a situação como uma oportunidade. E isso, você só consegue fazer isso se você criar novos hábitos, se você criar novas oportunidades. Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa colocar comida em casa. Mas nesse momento a gente não está conseguindo fazer isso, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu fui fazer artesanato. Eu sou escritor. Nesse período, eu já escrevi 2 livros. Nesse momento que a gente está passando, eu já escrevi 2 livros. Então, quer dizer, a gente vai produzindo. Hoje, eu dou as minhas aulas, as minhas palestras, hoje, por exemplo, eu dou online. Eu tive que aprender a fazer isso, porque eu fazia presencial. Hoje eu tenho que fazer online. Então, eu não posso parar. Mas eu tenho que fazer minha cabeça entender isso. Eu não posso parar. O que eu posso fazer para produzir? Legal. Bom, André, vê aí se tiver mais alguém. Vamos lá. O Bruno Melo está pedindo para que eu possa chamar o Odair na próxima live. Isso, vai falar o tio Odair aqui, ó. O meu tio é babão, viu, André? André, o meu tio Odair me ligou ontem para que me passou alguns deveres para que eu conseguisse fazer a live direitinho, para não ter nenhum problema. Ficou bastante preocupado comigo. Eu falei, tio, é a primeira, mas eu vou me esforçar ao máximo para poder fazer. É o pai do Dudu e tal. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui, Buiu, que acho que é interessante, né? A Marisa Dias, ela pergunta assim, ó, você acha que tem pessoas que estão aproveitando dessa situação? Marisa, assim, uma coisa que a gente precisa aprender na vida é não julgar e não cobrar as pessoas. Eu acho que cada um tem que refletir sobre as suas ações. Eu não sei se tem pessoas que estão se aproveitando ou não, se tem pessoas que estão se dando bem ou não, eu não sei. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para que a gente possa entender a seguinte coisa. O que eu posso fazer de melhor nessa situação? Sim. Mas eu entendo, viu, André? Eu fico até feliz porque são pessoas que eu conheço bastante, que estão entrando na live. Tia Marisa é uma pessoa que é uma liderança local que eu vou te falar, cara, é exemplar. Eu até sei por que ela faz esse tipo de pergunta, porque o dia a dia dela é em torno de cuidar da nossa comunidade, da nossa querida Vila Brasilina, né, um dos polos da nossa região de atuação também. E eu percebo que ela fica muito preocupada, inclusive só um rápido comentário, por exemplo, tem algum estabelecimento ali perto da região onde ela mora, e é um bar. O bar fica aberto, não quer saber de nada, a gente já tentou tomar algumas providências, o policiamento vai lá, a PM vai lá, faz o seu trabalho, mas infelizmente não pode ficar lá 24 horas tomando conta, só fugindo um pouco do nosso assunto.
Então, e ela se sente no dever, sim, de poder neste momento de pandemia, proteger as pessoas, né? Então, por isso que ela quis dizer que talvez tem pessoas que se aproveitam dessa situação, que não estão nem aí, e isso acaba atrapalhando, talvez, algum movimento de outras pessoas para poder entender do que está acontecendo hoje da pandemia, né? Era uma pessoa que, se ela vê uma aglomeração, ela avisa, ela fala, olha, vamos... Então, eu acho que é por isso também que ela quis essa questão de estar orientando dessa maneira também, e essa pergunta que ela fez. Por isso que é importante o que você está fazendo hoje, Buiu. Essa live que você está fazendo, essa oportunidade que você está dando, né, de eu poder participar com você, de poder participar com as pessoas, para a gente informar, para a gente poder ajudar, para a gente poder trazer um conteúdo, trazer esperança para as pessoas. Eu acho isso super importante. Essa oportunidade que você está criando, essa oportunidade que você está dando, para ajudar, para esclarecer mesmo. Né? O Marcos está colocando aqui, ó, boa noite, Buiu, excelente live, estou gostando de participar, um prazer. Né? O Alex Marcos, obrigado. Um abraço, muito obrigado. O Alex coloca aqui de novo, o mundo de janeiro de 2020 não existe mais. Então são essas coisas que a gente precisa aprender, né? Entender, aprender a entender. Porque Sim. Quando você entende a situação, você consegue lidar melhor com ela. Né? Uma coisa, até usando esse gancho que o Alex colocou aqui de janeiro, o que, por exemplo, eu fiz o ano passado? No final do ano de 2019, eu fiz o quê? Eu lancei os meus objetivos para 2020. E nos meus objetivos não tinha isolamento, não tinha que ficar em casa, não tinha coronavírus quando eu lancei o meu objetivo. Só que aconteceu o seguinte, chegou 2020, chegou fevereiro, né, o Covid apareceu, isolamento e muita coisa aconteceu. Aí eu falo para você a seguinte coisa, os meus objetivos mudaram? Não, os meus objetivos não mudaram. Mas os planos de conquistar esse objetivo, aí ele precisou mudar. Né? Então eu tenho um objetivo ainda, mas agora a forma que eu idealizava conquistar eles não vai ser da forma que eu imaginei. Então até isso o Covid-19 me fez mostrar o quê? Que eu quero chegar no meu objetivo, mas agora eu tenho que achar outros meios de chegar nesse objetivo. Então a gente precisa arrumar outros caminhos. E é só cada um da gente que vai entender isso, porque vai buscar isso. Se você não buscar isso, você vai ficar o quê? No poço da lamentação. Né? E aí você vai sucumbir à negatividade da situação. A realidade é negativa. E se você não enxergar essa oportunidade, então não vai conseguir mudar. É verdade, André. Mas eu acredito, André, que também é assim, de toda essa questão de uma mídia negativa, parte da gente, né, da gente, amigos, parceiros, família, de a gente poder fazer uma corrente do bem, né? Sim. E aí, como você tá? Tá bem? Vai passar? Incentivar as pessoas, jogar nessa contramão da mídia, por algum motivo eu não entendo que faça esse tipo de negatividade, mas de que a gente possa... Que nem, por exemplo, o Alex é um cara que a gente tem vários grupos de WhatsApp e a gente se distrai conversando, com receita, piada, que nem hoje mesmo eu não sei, não me recordo a idade do filho do Alex, mas acho que deve ser 10 anos. Hoje o filho do Alex estava fazendo uma comida, um yakisoba, por exemplo, né? Esse horário acho que deveria estar na escola ou alguma coisa. E eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto um menino da idade dele, dentro da normalidade de segurança, o pai do lado, ele fazendo e ensinando ele a fazer um prato, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que tem volta assim, André, tem como a gente se unir através de uma live, através do WhatsApp, essa máquina perfeita que é o Facebook, de a gente poder transmitir coisas boas, ao contrário dessa mídia negativa que vem fazendo, né? Ô, Beto, obrigado pela entrada. Legal, Beto, tranquilo. André, é com você, o que você... a única coisa assim, já vai dar os 10 minutos, mas eu agradeço muito, muito de verdade o convite, pelo que eu fiz para você ter aceitado. Você me traz bastante coisas positivas, por isso que eu pedi para que você pudesse participar, para transmitir para esses meus amigos, a maioria que está aí são grandes amigos, né, para que eles se sintam um pouco mais confortáveis, o Márcio Sericato também. Então, André, antes de terminar, se você quiser fazer o seu resumo,
não sei se você consegue, você sempre está vendo a minha página no Facebook, a gente tenta passar uma frase, uma mensagem de alguém que as pessoas possam sentir no coração, que também essa positividade. Então, eu queria fechar depois com uma frase, assim que você der as suas palavras finais aí. Não, eu vou terminar aqui, mas assim, Buiu, tem muita pergunta, Buiu, tem muita... A gente não vai conseguir aqui responder tudo aqui na live, mas aí depois, se você puder, depois a gente, né, você me manda para que a gente possa responder. Tem muita pergunta, Buiu, tem muita mesmo, o pessoal participou, acho que um negócio bacana por ter sido a primeira aí, ter essa oportunidade, eu acho que a gente conseguiu atingir uma boa expectativa aí. Tem o Dani Cruz aqui, o Dani tá dizendo... Dani, é mulher. Dani, desculpa, tá aqui Dani... A Dani, ela tá dizendo aqui o seguinte, que essa coisa da síndrome do pânico, que eu falei, é verdade. Ela tá fazendo terapia e com o Covid-19 ela aprendeu a fazer fuxico. É isso que eu tô falando, sabe? No meio da situação, a gente precisa aprender a fazer coisas novas. A gente precisa sair dessa situação que a gente vive. Eu tô lendo aqui, eu vi muita pergunta aqui, assim, as pessoas falam assim, pô, é difícil ver o pai de família, a criança passando fome. Eu vi muitas pessoas falando aqui do benefício, falando do Covid. Tudo isso é a realidade que a gente vive. Tudo isso é a situação que nós estamos vivendo. Agora, essa situação ela vai melhorar quando eu entender e achar algo melhor, né? Quando eu conseguir condicionar na minha mente algo assim. Eu bato na tecla de dizer assim, o que eu posso fazer de melhor nessa situação? O que eu posso construir algo novo nessa situação? Que tipo de trabalho novo eu posso fazer? Porque, assim, tem muita gente que foi mandada embora. Né? Tem muita gente que foi mandada embora. E quando passar o Covid-19, vai ter que buscar o emprego. E como é que vai buscar o emprego? Vai buscar o emprego lamentando? Vai buscar o emprego reclamando? Vai buscar o emprego de qualquer jeito? Ou vai buscar algo para se fortalecer? Eu acho que a gente precisa encarar dessa forma. Né? Então, as pessoas... eu acho que a gente tem que buscar do Covid-19 renovar. Acho que a gente precisa renovar as nossas decisões, eu acho que a gente precisa renovar a nossa forma de viver, e eu acho que a gente também precisa renovar a nossa forma de pensar. Né? Antes de encerrar, eu queria até aproveitar o seu espaço, a oportunidade que você está dando. No mês de maio agora, eu vou fazer um workshop online. Então, eu vou fazer todos os sábados. Dia 9, dia 16, dia 23 e dia 30. São 4 sábados. Vai ser das 8 da manhã às 11 da manhã. Serão de 3 horas. Eu vou trazer pessoas, palestrantes, para que a gente possa conversar sobre essa situação. Como melhorar, como ter concentração, como ter empoderamento no momento difícil, como aprender a desbloquear problemas que estão ali na nossa frente e a gente não enxerga, como criar planos novos. E aí eu vou fazer isso como? Online, né, pela internet. Então a gente vai fazer pelo aplicativo Zoom. Quem quiser, é só se inscrever. Depois, se você puder permitir, né, eu passo para você, você publica lá na sua página, para que as pessoas possam se inscrever e possam viver coisas novas. Que nem você falou, a mídia hoje, ela trabalha de uma forma negativa. A gente sabe disso. Então, por que eu vou me alimentar só da mídia? Eu preciso procurar coisas novas. É aquilo que eu falei, nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda. Se você buscar só coisas negativas, você só vai ver coisas negativas. Então a gente tem que ter essa clareza também, Buiu. Senão a gente vai ficar louco. Né? Porque tá tudo. Porque se tudo que você abre é só morte. Né? Tudo que você abre é só coisa que não tem esperança. Então, como o Márcio Elicaca aqui também falou, é esperança. Quem cria esperança não são as pessoas. Não é que o governo ou alguém vai criar esperança. Não, sou eu que tenho que criar esperança. Eu que tenho que acreditar que eu tenho condições e sou capaz de chegar naquilo que eu quero. É que nem você tem um projeto. Se você não acreditar no seu projeto, como é que você vai fazer as pessoas do seu lado acreditar no seu projeto? Sim. Então você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Então eu acredito que essa coisa vai mudar, eu acredito que que as coisas vão melhorar, mas eu preciso acreditar em quem? Em mim.
e eu acredito que eu vou conseguir avançar sim. Legal. E as perguntas não param, hein, Buiu? Tem um monte aqui ainda, hein? Pode ir, se você quiser. Minha querida tia também, Cleusa Leme, eu acredito, obrigado, tia, eu também acredito muito. Fátima, muito obrigado. A gente acredita que esse grupo, André, é um grupo muito forte, é um grupo que tem um objetivo muito grande a ser realizado esse ano, não é o momento, né? Agora não é o momento de a gente poder entrar nesse mérito, mas nós acreditamos. Fátima, obrigado também, Fátima. A gente tem um grupo muito forte, André, é um grupo que a gente faz realmente com que as pessoas se sintam bem, que possa estar do nosso lado. Silvio, meu grande amigo Silvio do Podemos, Silvio, muito obrigado, manda um abraço para a nossa Renata, muito agradecido pela mensagem que ela pôde passar para a gente, muito obrigado, Silvio. Silvio é um grande amigo que eu tenho, é um cara também que eu ouço muito, um cara que me ajuda bastante, tá bom? André, com você, eu acho assim, pode contar com a gente, André, nessa questão do workshop, fique à vontade, é o que eu posso poder te oferecer, o nosso grupo, né, os nossos amigos aqui, para que você possa se sentir em casa, André, você se sente em casa aqui. Eu agradeço, vai ser gratuito, online, porque eu acho que nesse momento, Buiu, a gente tem que ajudar as pessoas, mas ajudar as pessoas a se fortalecer. Ajudar também, além de estender a mão, mas acho que a gente tem que ajudar de uma forma assim, de fazer com que ela acredite que essa situação veio para a gente melhorar. Sim. Não é para a gente piorar, veio para a gente melhorar. Então a gente precisa melhorar os nossos relacionamentos, a gente precisa melhorar o nosso entendimento, né? Eu acho que essa situação também veio para mostrar o quanto a gente tem fé, o tamanho da nossa fé. Independentemente de qualquer religião, todas as religiões, ela tem um foco que é levar a pessoa para acreditar. Então, legal. Pegue a sua religião e ore com fé, de acreditar que realmente vai mudar e você vai superar. Às vezes é muito difícil você fazer isso sozinho. Então, por isso que a gente está aqui para ajudar. Eu também quero me colocar à disposição do seu grupo, das pessoas, né? Se estiverem com depressão, se estiverem com ansiedade, se estiverem com dificuldade de se concentrar, se estiverem com dificuldade de se fortalecer, eu estou inteiramente à disposição para que a gente possa ir juntos achar uma forma de avançar, de realmente de crescer. André, positivo. André, eu queria só fazer um agradecimento também ao meu grande amigo e líder, o nosso deputado Márcio da Farmácia, que é uma pessoa que me possibilita hoje também estar trabalhando para que eu possa fazer essa demanda, que a gente possa estar ajudando a nossa comunidade. Deputado Márcio, muito obrigado pelo apoio, por tudo. E assim, André, como combinei, queria falar uma frase, né? Deixar uma frase aqui para o nosso grupo e agradecer a todos, a presença de todos, né? Janaína, minha prima, valeu, Janaína, Eric, Oyama, Osvaldo, meu tio. Eu gosto de falar o nome para que... Eu falo o nome de todos, mas que todos sejam contemplados. Oi, Fê, Miki, obrigado. Para que todos sejam abraçados pela causa que a gente está fazendo hoje, que é atingir e fazer com que o nosso próximo esteja cada vez mais feliz e que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. Eu sei que todos aqui são fortes o suficiente para isso. André, e a frase que eu escolhi hoje diz o seguinte: a estrada. Existe uma única estrada e somente uma. E essa é a estrada que eu amo. Eu a escolhi. Quando trilho nessa estrada, as esperanças brotam e o sorriso se abre em meu rosto. Dessa estrada, nunca, jamais fugirei. É de um filósofo chamado Dr. Daisaku Ikeda, né? O que eu tenho um respeito imenso, uma grande gratidão. Então, aí, André, muito obrigado e eu acredito. Obrigado, Buiu. Vamos orar, vamos nos fortalecer, porque, assim, eu acredito num futuro melhor, eu acredito numa mudança e, assim, eu acredito muito no fortalecimento do ser humano. Né? Muitas pessoas falam de humanismo, muitas pessoas falam de ser um ser humano melhor,
mas na realidade eu preciso entender se eu sou esse ser humano melhor. Não adianta eu querer arrumar a casa do vizinho se eu não consigo arrumar a minha. Então a gente precisa ter essa linha de raciocínio. E assim, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou vendo aqui, tem muito comentário, tem muita gente aí. Né? É o carinho dos amigos e das amigas, com certeza. Eu só tenho que agradecer. Vi aqui a Miki mandou uma grande frase aqui. Ela mandou uma frase bacana, mandou um abraço para você. Tem pessoal participando. Legal. Eu acho que a experiência foi bacana e a oportunidade foi essa. O que você precisar de mim, Buiu, pode contar que eu estou à sua disposição. Muito obrigado, André. Até mais. Um abraço. Até mais. Um abraço.